quando eu era seminarista, então a minha paróquia era Nova Veneza. Então, sempre nas férias eu passava uns 10, 15 dias na casa do padre Amílcar Gabriel, né? E lá eu descobri o livro do padre Luigi Marzano. Li aquele livro, devorei, e aí eu sempre me interessei assim pela etnia italiana, sempre cultivei muito a minha italianidade. Tanto assim, quando fui para o seminário, eu escrevia as cartas para a família, escrevia em dialeto. Meu pai não gostava muito, porque ele achava, agora ele vai estudar, ele vai aprender bem português, e vai falar um português bonito, né? E eu escrevia em dialeto, porque eu gostava, né, do dialeto. Então sempre cultivei, tanto assim que eu falo corretamente hoje o vêneto para mim. Aqui quando eu vou nas comunidades, a gente se junta um grupinho lá, falamos, é interessante, né? Pessoas de há mais de 50 anos por aí, né, fala corretamente, quer ver essa região aqui, né, mais essa parte Armazém, Caetano Armazém, mesmo aqui no Resto dos Bugres, né, Belvedere nem se fala, né, Belvedere Baixo, Belvedere Alto, por aí, Coxilha Rica. E quando eu vou em Coxilha Rica, porque Belvedere Baixo, eu falo um pouco de bergamasco também, né, que aprendi um pouco também, né. Até eu tenho um evangelho de Mateus em bergamasco. Esse evangelho eu comprei lá em Roma, por acaso encontrei lá onde tem aquele livro, né, tipo, né, esses livros antigos, lá viu um evangelho em bergamasco. Ah, mas olha, então, eu sempre cultivei muito esse lado, até com um certo fanatismo, né, e na época, né, a discriminação, nós italianos, né, em Baieque, o que a gente sempre... Porque a nossa experiência, vamos supor, eu entendi um pouco isso, o seguinte, aqui a região italiana, era tudo italiano. E às vezes o pessoal tinha alguma família que não era italiano, mas tinha outro sistema de vida, né? Ou às vezes tinha algum empregado, não tinha muita religião, o quê? Me lembro, tinha diversas pessoas aqui da região de Pindotiba, que vinham aqui nas regiões italianas. Então disse que uma vez na casa do meu avô tinha um que trabalhava lá um pouco, e chegou na hora do terço, lá, eu rezava o terço de joelho, né? E ele ficou de pé. E o meu avô, joelha! Gritou para ele, joelha! Para ver, né? É uma outra cultura. Então se cria assim, um preconceito, né? Ah, imagina, tu vai casar com uma brasileira, o que, né? Tinha, né? Ah, a brasileira não trabalha, fica lá sentada em cima do fogão e não sei o quê, né? Então, nem pensar. E se alguém casasse, já ficava meio assim, meio de lado, né? É claro, e apesar de que tinha muitos exemplos contrários, né? Às vezes aquela que tinha casado com que não era italiano, às vezes era aquela que mais ajudava, ou aquele genro que mais se dedicava, às vezes ao sogro, que, né? Então tinha essas coisas, né, de preconceito, né, na época, né? Também não se tinha, assim, a gente tinha muita aquela ideia do sofrimento, né, dos imigrantes, isso. Mas a gente não pensava nos outros. Por isso, muitas vezes que o pessoal fala, que passaram trabalho, que... Digo, mas o nosso pessoal veio na era industrial, veio com navio a vapor. Agora os açorianos, os portugueses, agora penso, no navio negreiro, né? Digo, nós temos que abrir o leque. Claro, não podemos esquecer a nossa história. E depois o seguinte, nossos italianos já estavam acostumados na Itália, os homens saíam trabalhar na Áustria, outros lugares, então já tinha um pouco essa prática do homem sair, né?
Então, como digo, li aquele livro do padre Luigi Marzano. Depois, quando estava na Itália, eu fui lá em Turim, e fui lá na igreja e tirei uma cópia lá sobre os dados dele, né? Do padre Luigi, alguns dados da idade que ele faleceu e tal. Então, eu sempre tive muito esse interesse. Depois também, lá na Itália, eu fui para lá então em 93, e logo fui lá para Bergamo. Lá visitei o pároco de Cedrina, porque os Carminati, meu avô era de Azzano, São Paulo. Azzano, São Paulo, hoje fica colado com Bergamo. Mas o pai dele, o Pedro Carminati, nasceu em Cedrina, fica uns 10 quilômetros, já subindo o Vale Brembana, né? Então eu cheguei lá, o padre Rides estava comigo também, o Ionita. Aí chegamos lá, o padre nos recebeu muito bem, coisa assim, né? Aí ficou meio formal assim, né? Aí, no próximo ano, na Semana Santa, eu ia ajudar lá no Lago Maior, em Cerro Laveno, ia ajudar na paróquia. E passei ali. Aí era domingo de Ramos. Aí ele já me botou a presidir, né, a procissão de Ramos, depois já me deu uma porção de indicação, né? Aqui ou aí tem Carminati, aqui tem lá e tal, coisa assim, né? Aí então, e me indicou um pesquisador ali de Cedrina, então que se dispôs a pesquisar sobre, ali é de Cedrina, mas aonde? Onde é que fica? Qual é o lugar ali? Que era a casa dos Carminati. Aí ele fez a pesquisa e depois, então, né, me entregou essa pesquisa quando fui lá e tal, né? Identificamos o lugar onde era a casa, aí batemos foto, a gente tem contato com a família que mora lá, né? Depois também tem o meu sobrinho, Celso João Carminati, é um dos diretores da UDESC em Florianópolis. Então ele também foi seminarista. Eu sempre fiz um pouco a cabeça dele, né? Porque mesmo a gente tendo essas ideias, não é fácil motivar as pessoas da família para ter um pouco esse gosto, esse interesse, né? Esse Celso também foi lá, ele foi fazer um doutorado, ficou quase um ano ali em Milão, e teve lá, eu dei as dicas para ele, em contato, pesquisando, e eu também com todas as pesquisas, assim, né? E aí escrevemos um livro, né? O livro nós intitulamos Carminati de Bergamo, o livro, então com todas as pesquisas que fizemos. Mas em 1992, era vigário-geral, morava com o bispo, e aí então nós comemoramos os 100 anos da chegada dos Carminati. Foi lá no Rio Kunz, lá nós fizemos então uma grande festa, reunimos a base de 700 pessoas. E fizemos um vídeo, e nós então mais ou menos encenamos, fomos até Imbituba, e tivemos a sorte que lá estava ancorado um navio. Aí subimos, né, fizemos uma descida, e diversas pessoas, mais ou menos, na idade, mais ou menos, que eram as pessoas, o grupo que veio da família. Então nós saímos de lá, então sendo tudo filmado, depois chegamos em Tubarão. Então fizemos uma entrada no trem, saímos, depois viemos a Pedras Grandes, eu tinha contratado lá uma carroça e um cavalo. Chegamos lá, então, o pessoal lá na estação de Estrada de Ferro também fizeram. Aí seguimos para Zambuja, fomos até aqui é o Rio Deserto, porque os Carminati, quando chegaram, então, ficaram um mês na casa dos Baldessar, no Rio Deserto, porque eles iam, porque ali pertencia a colônia aqui a Uruçanga, né? Então, certamente, como eu imagino que não tinha lugar para todo mundo nos barracões,
E tinha famílias que acolhiam, né? Então essa família Baldassarre acolheu a minha família, que logo depois foram lá para o Montagnão. E aí do Rio Deserto lá para o Montagnão não é muito longe, né? Então certamente ir lá e derrubar um pedacinho de mato e fazer um rancho lá e começar a vida, né? Assim, no centenário, nós conseguimos resgatar muita coisa. Inclusive, eu perguntava para o meu pai, para o pessoal mais novo da família, e onde é que foi? A primeira casa foi aqui. Depois o meu tio mais velho, Giacomo, que morava no Tibete, dizia, não, diz ele, mas antes era lá embaixo. Porque os terrenos sempre começavam perto de um rio, tinha o rio Kunz. Então aí nós fomos lá, tinha família Inocente, falamos com essa, estava vivo Elia Inocente, foi conosco lá e mostrou. Não era aqui, ó. Aqui era o lugar do rancho, lá tinha uma pedra, né? Lá onde eles botavam milho para os cavalos, E foi tudo filmado, né? Está tudo nesse vídeo, né? Então, e foi lançado na festa, né? E essa festa foi um sucesso porque todos os tios estavam vivos ainda, né? Então, foi fácil, né? Já agora, se fosse agora, seria muito difícil, né? Mas depois, em 96, nós fizemos uma segunda festa. E também deu bastante gente na segunda festa, né? E agora a gente, todos os anos, a gente tem como prática, no mês de maio, fazer uma missa. Nós temos uma gruta ali no Rio Kunz, atrás, pertinho da casa que era do meu avô, porque a casa que era do meu avô está lá ainda, né? Então, ele tinha um salto d'água, tinha tafona, e lá embaixo ele tinha uma grutinha. Aí nós restauramos, ajeitaram tipo de um altar, e a gente lá reza a missa. Os cardinais, sim, quando chegaram aqui, eles ficaram aqui um mês aqui. Na casa dos Baldassarre. Depois foram para o Montagnão. Tá. Depois, bem mais adiante, eles compraram a propriedade lá embaixo, porque aqui em cima, aonde eles chegaram, tinha 33 hectares, mas eram em 2 irmãos. A meia colônia é do meu avô e a metade é do irmão dele. O irmão dele foi professor no Montagnão, muitos anos, João Carminati, né? E dizia ele maestro, diziam os bergamascos, né? Então ele viveu, e era casado com uma do Inocente. Então daí o meu avô tinha meia colônia ali, comprou 2 colônias aí no Rio Kunz, lá tinha tafora e tal, né? Tudo isso, né? Mas eles também vinham trabalhar aqui em cima, na meia colônia, que a meia colônia é um terreno bom, ali era um barro vermelho, então lá plantava trigo, essas coisas, né? Então os filhos subiam, cada um tinha um cavalo, ele ia para o trabalho a cavalo, ia lá em cima, né? Essa associação Belunese, eu tive mais contato quando eu rezava a missa lá no Rio Kunz, ou também, umas vezes também celebrei ali em Siderópolis. Eu tinha o Otávio Ronsoni, meu primo, também participava. Depois, no meu jubileu, em 2022, então eu fui rezar uma missa também no Rio Kunz, eles que cantaram, inclusive me deram um chapéu de alpino, né? Tem um chapéu de alpino que ganhei deles. Porque, como digo, a gente sempre esteve fora, diversos lugares, então, né, não se teve tanto contato assim. Mas sempre a gente, mais ou menos, pelo fato deles conhecerem, serem bem íntimos da família ali, toda a família, então, né, sempre teve uma ligação assim de amizade, de alegria, né? Quando a gente chegava, mais eles conhecem a gente do que eles, né? Que eu sou o padre é mais fácil, né? O pessoal conhece, né? E a gente tu vai uma vez, depois de mais de um tempo vai de novo, né? Então, tem alguns que já permanece tempo que tu identifica bem e tudo, né? Mas é um orgulho, a gente tem orgulho, por isso eu sempre faço questão, digo, não,
Eu nasci em Siderópolis, Rio Kunz. Depois a minha família fez todo isso. Eu tinha o meu irmão mais novo, nasceu naquele ano que nós mudamos, né? 1951, nós fomos morar lá para o interior de Nova Veneza. Então esses mais novos, né, não tem assim lembrança nenhuma dali, né? Porque viveram por lá. Mas eu, para mim, foram 8 anos ali, depois lá com a família, fiquei mais 6 anos e fui para o seminário. Claro que depois nas férias, né, tudo, né? Depois os pais, a gente visitava sempre lá, né? Nesse sentido, né? Mas no coração, né, era a terra natal. Queira ou não queira, terra natal, né? Eu faço questão de dizer, não, hoje é Rio Kunz, mas eu nasci era um montanhão, porque nos domingos nós íamos sempre ao terça no Montanhão, porque Siderópolis só ficou paróquia em 47, e os nossos falecidos era tudo no Montanhão, e lá era costume, né? O pessoal ia lá, tinha o terço, nem sempre era terço, eles faziam os ofícios, que os italianos sabiam, né? Eles cantavam em 2 grupos, né? Cantava o salmo, um grupo aqui, outro lá e tal, né? E então eles, pela cultura que eles tinham, depois eles moravam ali pertinho de Bérgamo, então aquelas paróquias antigas, né? Então e depois cada lugarzinho lá tinha um padre, era paróquia. Então eles viviam, né? Conheciam as coisas. Eu me lembro, o meu avô, por exemplo, sempre que eu penso no meu avô, eu vejo ele com um jornal na mão. Então eles tinham essa cultura de ler. Já depois os filhos nasceram aqui no meio do mato, já não tiveram essa cultura, né, da leitura. Tanto assim que eu ficava assim, perguntava, e o pessoal não, né, podia ter perguntado os filhos para os pais dele, o pai lá, ficou algum parente lá, como é que era, fulano, ciclano. E eu também me culpo, porque o meu avô faleceu em 66, eu estava na faculdade, mas naquela época a gente conversava um pouquinho, eu me lembrava de uma coisa que ele dizia: lá o pêssego era tão gostoso que a gente comia com a polenta. Mas detalhes eu podia ter perguntado, né? Tá, mas vocês vieram lá, como é que era? Não ficou ninguém lá, algum parente? E o pessoal que veio aqui, tem alguns que é parente, o quê, né? Não havia esse interesse, e foi morrendo, né? Tanto assim que chegou num ponto que o pessoal quase, o italiano grosso, tinha quase vergonha de falar italiano, de falar o dialeto, olha aquele grosso. E hoje, depois começou toda essa mudança, né? Gemelagem, ir para a Itália e tal. Hoje a turma nova, por que o pai não ensinou nós a falar italiano, né? Como mudou, né? Hoje em dia, né? Claro, quanto mais tu sabe, melhor, né? É cultura, né? Eu, por exemplo, o bergamasco, sei um pouquinho, né? Que aprendi assim, ouvindo. Mas bem que eu gostaria de saber bem mais, né? Saber falar um bergamasco. Eu, quando chego na Coxinha Rica, o Belvedere, o Belvedere Baixo, que tem lá, eu sei que são os bergamascos, eu sempre chego e procuro falar um pouquinho de bergamasco, né? O seminário de Tubarão abriu justamente o ano que eu entrei no seminário, em 1957. Então aconteceu o seguinte: em 1956, o seminarista estava em São Lugero. E aí queimou o seminário. Aí em 57, os que estavam em São Lugero vieram também para Tubarão. E o seminário não estava nem pronto ainda. Tanto assim que para a gente subir no dormitório, nós tínhamos que subir por andaime. Nem a escada não estava pronta. Não tinha calçada, não tinha nada. Não tinha nem um campo de futebol. Nós tivemos que destocar um capoeirão lá para fazer um campo de futebol, ali atrás do seminário. Então, eu entrei direto em Tubarão. Como tinha o Ângelo, o Arcângelo, né? Esses aí já estavam em São Lugero, vieram de São Lugero para Tubarão.
E a minha turma, nós éramos em 58, só a minha turma. E só eu fiquei padre, de 58. Imagina, uma realidade, era uma precariedade, como digo, né? Não tinha nada pronto, tudo assim, aquele barro, não tinha calçada, né? Porque fizeram uma terraplanagem para fazer o seminário, então aquele barro vermelho, era um negócio. Até banheiro é só lá na rua, nem tinha os banheiros funcionando dentro de casa. Tinha os banheiros lá de madeira lá fora, de noite se precisava, tinha que descer lá fora. Mas a gente vinha da roça, né? Estava acostumado a uma vida, eu não estranhei, a gente não estranhava. Estava acostumado a trabalhar na roça, não se tinha luxo nenhum, nenhuma mordomia. Então, para mim, tudo, né, nada nada assim de impacto muito grande, né? Terminei o ensino médio ali, né? Então, porque eu entrei no seminário, fiz uma admissão, porque eu só tinha terceiro ano primário na escola, fraquinho ainda. Entrei numa admissão, depois começa a primeira série, vai, né? Fazia o chamado ginásio, depois fazia o segundo grau. Nós falávamos no clássico, que o científico, então, que era mais a linha, né, de ciências exatas, né? E nós fazíamos o clássico, 3 anos. Aí depois dessa fase, nós íamos para filosofia. Aí nós fomos a Curitiba, então eu fui estudar em Curitiba. Em Curitiba foi formado um seminário catarinense chamado Paulino, um seminário regional. Então todo seminarista de Santa Catarina, da filosofia e teologia também, morava nessa casa, nesse seminário, e depois estudava fora, né? Por exemplo, a gente fez filosofia na PUC, depois teologia também lá no Bom Jesus. Então fez filosofia e teologia. Então era 4 anos de filosofia na época e mais 4 de teologia, né? Aí eu terminei meus estudos em 72. Terminando o estudo, aí logo a primeira paróquia foi Oficinas, Tubarão, junto com o padre Isidoro Ghislandi. O padre Isidoro Ghislandi é de Nova Veneza. Ele era o pároco. Eu fiquei 1 ano e meio com ele, depois ele foi transferido, e aí eu assumi a paróquia em 74. Aí peguei aquela enchente. Aí tinha um meu colega também que foi trabalhar comigo, o padre Sidney Vitali, hoje é pároco de Timbé do Sul. Então nós dois, chegou em março, dia 24, era o aniversário dele até, né? Tinha preparado até uma galinha para fazer um almoço, e depois aquela galinha serviu para as crianças flageladas, porque do lado da casa paroquial tinha um prédio de 3 andares, que era da ação social da paróquia, aí ficava quase encostado da casa, então a gente colocou umas tábuas, né, do meu quarto, e aí te passava as coisas lá para os flagelados, né? O que teve de solidariedade, que Tubarão, com a enchente ali, parecia assim como uma coivara, tu derruba um mato, depois queima, fica aquelas árvores, tudo assim, né? Aqui e ali, não tinha nem um muro em pé, e cheio de árvore, barro, coisa assim, né? E na igreja, a água cobriu o assento do banco, dentro da igreja de Oficinas. Aquela praça ali era São Martinho, barba, ficamos ilhados lá, com medo. E muita gente que, alguns moravam ali logo atrás da igreja, né? Tinha uma lombinha ali, e quando a gente foi na igreja, ele já estava lá na torre da igreja, disseram não, porque a gente sabia quando foi feita essa torre, foi botado muito trilho, foi ter um fundamento muito bom, então a gente sabia que lá era seguro, né? Depois atendeu os flagelados, aí nós fizemos ali a casa paroquial, o porão da casa paroquial, que era a garagem, nós colocamos à disposição para
atender os flagelados, né? E aí vem aquelas filas e filas, né? E daí a pouco, então, as empresas começaram a atender os seus, né? Vamos para a estrada de ferro. Então não precisa mais atender ali. A estrada de ferro vai atender em determinado lugar. Mas, sabe, colocava isso, mas vinha gente ali, aí formava aquelas filas. Aí a gente pedia para o pessoal ajudar a descarregar os caminhões. Não era fácil tirar gente da fila. Parece, direi eu, que nós descarregamos de caminhões. Aí ele dizia, não, vocês vêm ajudar, depois vocês vão ser atendidos logo também, né? Mas mesmo, apesar da solidariedade, muitos ainda só pensam em si, né? Não pensam nos outros, né? E depois, né, toda aquela beira de rio, até a Guarda, aquilo tudo foi devastado, né? Ali no São João, chegou até o forro da igreja, até um cavalo morreu dentro da igreja lá. Acho que ele se refugiou lá. No quilômetro 60, então, acho que tinha mais de 1 metro de barro dentro da igreja. Aí depois, então, até nós fomos lá um dia para ajudar, para limpar aquilo ali, né? Depois até a gente conseguir, né, trafegar esse trecho, né, para ir nas capelas ali. Olha, pois o Amádio Vitorete fez todo um trabalho em cima disso, né? O comentário que ele fez, todo o trabalho, né? Muito bem feito, né? Bom, depois de oficinas eu fui para Araranguá, para a Paróquia Sagrada Família. Era uma paróquia nova, uma paróquia que tinha 3 anos de existência. E lá não tinha igreja, então a igreja era um salão. Quando eu cheguei lá estava só o alicerce. Aí vem todo o desafio de construir a igreja, né? E eu fiquei 5 anos lá. Depois o bispo Dom Osório me convidou para ser vigário-geral. Morar com ele, ser vigário-geral. Ah, mas em princípio eu digo não. Eu nunca pensei de ir lá morar na casa do bispo, eu digo não. Mas ele insistiu, tá, então eu vou. E lá então eu fiquei 7 anos com ele, depois ele foi transferido para Coxim, né? Aí eu fui escolhido como administrador da diocese até a vinda de Dom Hilário. Então mais ou menos demorou 6 meses, quando veio Dom Hilário, né? Aí eu fiquei mais 1 ano e meio com Dom Hilário, depois eu fui para Roma fazer um ajornamento, fazer 1 ano de estudo, assim, né? Já tinha diversos anos disso, e sempre aquela curiosidade também de querer ir na Itália, né? Conhecer um pouco, né? Eu sempre estava pesquisando, né, sobre toda a família, etc., né? Então, lá fui a Roma, estudei na Universidade Urbaniana, que é a universidade que prepara os missionários do mundo todo, né? Então, como também na diocese eu sempre coordenava a questão missionária, então para mim foi um prato cheio, assim, né? Então fiquei ali um ano estudando. Depois, nas férias, eu então substituí alguns padres. Então, julho, agosto e setembro eu fui em paróquias diferentes. Agosto eu fui lá para Calábria, para o sul, né? Depois, setembro, eu fui lá perto de Bérgamo, né? Lá na região de meus antepassados, né? E depois, então, setembro, eu voltei lá para Calábria, uma outra paróquia. Então, foi uma experiência muito boa, assim, nas paróquias diferentes, né? E o compromisso da gente era a missa, cada dia, porque os padres estavam de férias, então a gente rezava as missas, né? Depois, então, voltando, eu fui para Araranguá, a Mãe dos Homens, o centro. Aí fiquei lá 7 anos, na Mãe dos Homens. Depois dos 7 anos,
Aí o bispo me convidou para vir para Criciúma, para a catedral, ser pároco da catedral. Aí fiquei 10 anos na catedral. Aí lá tivemos o grande desafio de aumentar a catedral, de reformar e todo aquele conjunto, né? Nessa época foi feita toda essa reforma. E quando faltava uns 2 meses para inaugurar, mais ou menos, aí fui para outra paróquia, né? A gente não é dono de nada, né? A gente é o servidor, né? Aí o bispo diz, bom, se for para... Né, eu posso ir, não tem problema, digo, também não sou dono, né? A gente também ele não construiu sozinho, digo, né? Aí depois de lá, então saí da catedral, fui para o Michel, paróquia Michel. Aí fiquei lá 1 ano e meio. Aí depois o bispo veio falar comigo, pois é, Caravaggio estava precisando de um reitor lá. Dom Onésimo, o padre Onésimo está voltando de Roma, ele pode ir lá, o que tu acha? Se tu quiser ir lá, é tu que decide. Aí eu pensei, eu nunca trabalhei na minha região italiana, né? Digo, já estou meio lá na frente, né? Com mais de 70 anos, digo, então vou aproveitar, digo, né? E lá então eu trabalhei 7 anos e meio como reitor do Santuário de Caravaggio. Aí depois de lá então eu mesmo conversei com o bispo porque eu tenho um problema auditivo, né? E comecei mais ou menos aos 65 anos. Não é problema por causa de algum acidente, o que né, mas é genético. Aí é uma dificuldade nas reuniões, entender o pessoal, né? Então era um martírio fazer reunião, um fala aqui, outro fala ali, confunde tudo, né? Já estou chegando, digo, quase nos 80, então digo, eu posso ajudar uma paróquia, né? Aonde ele me fez a proposta aqui de Uruçanga. Aí disse, tudo bem, digo, vou para lá, né? Mas às vezes o pessoal me perguntava, sim, padre, mas por que o senhor está saindo daqui? Então daí eu tentava, eu saio muito chateado. Mas por quê? O que houve? Nem conto. Conta, padre. Me cortaram o vinho. Aí dá uma risada, digo. Aí eu fui pesquisar onde tinha, achei Uruçanga, fui para lá. É brincadeira, mas foi muito bem acolhido lá no Caravaggio, não tenho nada a me queixar, né? O Senhor sia con te, e con tutti voi, che il Signore del cielo, del paradiso, benedisse a tutte le persone, i brasiliani, italiani, e anche a tutti i bergamaschi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.